polígono de frequências. O polígono de frequências nada mais é do que uma variação do histograma. Eu até recomendo para quem está aprendendo isso agora, a construir primeiro o histograma e aí em cima do histograma você constrói o polígono de frequência. É mais fácil. Então vamos entender. A gente tem a mesma tabelinha que eu já tinha mostrado para vocês lá na aula de histograma. Lembrando que o ponto médio de cada classe, que nada mais é do que pegar o limite inferior, somar com o limite superior e dividir por 2, são esses daqui, ó. Então, a gente tem... Isso aqui é 1, tá, gente? 1,80, 1,90 e 2 metros. Então, a gente já viu isso daqui. O que você vai fazer? Você vai pegar, vai construir o teu histograma, vai pegar o ponto médio. Então, tá aqui, que são justamente esses valores que eu acabei de marcar para vocês. Constrói o histograma, certo? Construiu. O histograma são esses tijolinhos vermelhos. Utilizando o ponto médio, você vai pegar o topo da coluna. Então, você vai marcar um pontinho no topo da coluna. Você vai marcar um ponto aqui, você vai marcar um pontinho aqui, você vai marcar um pontinho aqui no topo da coluna, ó, outro pontinho aqui e outro pontinho aqui. Você vai ter os pontinhos nos topos das colunas. E aí, o que você vai fazer? Você vai unir isso daqui utilizando os segmentos de retas. Então, este gráfico aqui, ó, este gráfico que eu fiz a partir em cima, né, vamos dizer assim, do histograma, é o gráfico do polígono de frequências. Tá? Então, na verdade, o que vocês estão vendo aqui são dois gráficos. Vocês têm o vermelho, que é o histograma, e vocês têm essa linha aqui, essa linha cinza com os pontinhos azuis, que é o polígono de frequência. Então, a gente tem 2 em 1. É claro, você não precisa, para fazer o polígono de frequência, fazer necessariamente o histograma. Você pode simplesmente construir só o polígono de frequência. Então, você teria um gráfico assim, parece um gráfico de linha, mas é um gráfico de linha, na verdade, né? Mas por conta de você estar trabalhando com uma variável contínua e esses pontos aqui estarem justamente em cima dos valores que representam o ponto médio de uma classe, a gente vai dizer que esse gráfico de linhas, na verdade, tem um nome específico, que é o nome de polígono de frequências. Tá? Um comentário que eu acho importante é o seguinte. Aqui eu estou mostrando para vocês um histograma. Tá? Então, pode ver que todas as colunas estão coladinhas, estão juntinhas. E a partir desse histograma eu fiz aquele esquema. Vou pegar o pontinho aqui, vou pegar um pontinho aqui, vou pegar o pontinho aqui, sempre no meio da coluna, no topo e no meio, sempre correspondendo ao ponto médio. Então, por exemplo, este pontinho aqui, ó, ele está aqui. Que valor que é esse? Entre 120 e 130 é o 125. Este pontinho aqui está aqui, ó, entre 50 e 60, o ponto médio é o 55. E a partir desses pontinhos, o que você vai fazer é traçar segmentos de retas, tá? Usando a régua, obviamente. Você vai ter o polígono de frequência. O que alguns autores fazem é o seguinte, eles imaginam que, embora não exista nada à esquerda do 50, nem nada à direita do 130, eles imaginam que exista. Então, imagina o seguinte, ó, não está indo de 10 em 10? Vamos imaginar que venha mais 10 para cá, você vai ter o 40. Imagina que vem mais 10 para cá, você vai ter o 140, certo? Aí você vai pegar o ponto médio, aqui, ó, do 130 ao 140, o ponto médio não está aqui? Não seria o 135? E aqui entre 40 e 50, o ponto médio não seria aqui o 45? Então, o que eles fazem é o seguinte, eles pegam este ponto aqui, eles pegam este ponto aqui e também marcam no gráfico. Ó. Eles marcam esses dois pontos no gráfico, aí une, da mesma forma que eu expliquei para vocês, une aqui, faz um segmento de reta, aí faz um segmento de reta aqui para unir aqui. Tá? Então, você vai ter esse pedaço aqui, ó, e você vai ter esse pedaço aqui, ó, essa linha que vocês estão vendo aqui, que é uma forma de você fechar o gráfico. Não que seja absolutamente necessário. Tá? Existem autores que trabalham, sim, com esses fechamentos, mas tem autores que não trabalham da forma que eu mostrei para vocês, ou seja, eles trabalham, seria
daqui, ó, deste ponto até este ponto, ou seja, é como se o gráfico começasse aqui nesse ponto roxo e terminasse nesse outro ponto roxo, sem esses dois pedaços aqui no começo e no final, tá? Então eu considero que são autores bastante conhecidos, eu considero que as duas formas são legais. Aí você vai me perguntar, qual das duas formas que você prefere trabalhar? Eu, particularmente, gosto mais de trabalhar aqui, entre os roxos, tá? É porque eu não vejo muito sentido em você fazer esse fechamento aqui, principalmente porque esse fechamento só vai fazer algum sentido se você estiver trabalhando, que nem a gente está aqui, né? Todas as classes não têm o mesmo tamanho. Ok, então eu consigo, a partir dos 50, projetar o tamanho de uma classe que não existe, mas se ela existisse, ela iria de 40 a 50, e aqui é a mesma coisa, de 130 a 140. A partir do momento que você eventualmente esteja trabalhando com um histograma, em que ocorra uma situação assim, ó, aqui saiu torto, tá? Aqui, essa canetinha que eu uso aqui, ela é horrível. Ó, imagina o seguinte, você tem uma classe de um tamanho, tem outra classe de outro tamanho, de outro tamanho, de outro tamanho, de outro tamanho, de outro... Cada classe tem um tamanho. Como que você vai conseguir fazer uma projeção para saber qual o ponto aqui que teoricamente estaria uma classe que na verdade não existe? Você não tem um padrão. Então não faz muito sentido. Você não vai conseguir fazer a projeção desses pontos, que seriam na verdade esses pontinhos aqui, ó. Esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então, por conta disso, eu particularmente prefiro trabalhar daqui até aqui, tá? Mas estou apresentando aí as duas formas para vocês saberem que existem.